Sem água a gente não pode fazer nada, né? Minha casa tem 8 dias que eu limpei porque não tem água. De acordo com os moradores, essa obra de asfaltamento do governo do estado, que vai do povoado do Pradoso ao distrito de Batipé, tem afetado o abastecimento de água. No percurso até o distrito, canos quebrados, água limpa que deveria estar na casa dos moradores vazando e até carro atolado. Uma corretora de imóveis morreu em Salvador depois de passar por 3 procedimentos estéticos numa clínica de cirurgia plástica. Verusca Carvalho morreu depois de 15 horas de cirurgia. Funcionário de uma empresa de energia solar teria usado os dados pessoais de um cliente da empresa para refinanciar o carro que já era da vítima. R$ 72 mil foram depositados na conta do golpista. Ele está preso. As 4 décadas da Axé Music num documentário da Rede Bahia. Axé, 40 anos de magia. E pela primeira vez, uma produção da Rede Bahia vai utilizar inteligência artificial para reconstruir esses momentos inesquecíveis. Fotos antigas ganharam movimento. Olha quem vem aí, ó. Paulinho Camapeu. Senta aí, meu irmão. Fala, Luiz. Tava onde, rapaz? Tava dando uma volta por aí, caçando inspirações. Quando a gente utiliza inteligência artificial, a gente de alguma forma conta essa história, traz um pouco de realidade para aquilo que realmente aconteceu. Hoje tem a dica do especialista. Vamos conhecer um pouco mais do trabalho do árbitro de futebol. E hoje também tem o nosso blog do emprego, as vagas de emprego e estágio oferecidas por empresas da região. Malu Vieira traz os destaques do G1 Bahia e Camilinha Oliveira a previsão do tempo. E claro que a sua participação também é destaque aqui em nosso telejornal. Você traz o seu assunto, você comenta os nossos assuntos, fique à vontade. Você fala o que você quiser. O que é importante para você é importante pra gente também. Se quiser mandar foto, fique à vontade. Só não vale mandar áudio e vídeo, mas foto e mensagem de texto tá liberado, tá certo? 773423-9310 é o zap para você mandar a sua mensagem. Beleza? Toca aqui então. Bahia Meio Dia já está no ar o seu jornal da hora do almoço. h uma ótima quarta-feira para todo mundo e a gente começa falando do drama de moradores do distrito de Batipé, em Vitória da Conquista, por causa da falta d'água. Algo que é tão básico em casa, que é água, porque sem água ninguém sobrevive. O pessoal de Batipé está passando o maior perrengue lá, viu? O problema atinge cerca de 7 mil pessoas. Em algumas casas, já são mais de 15 dias sem água nas torneiras. Abrir a torneira. Um gesto comum para todos nós. Mas no distrito de Batipé, raro é quando tem água para cair da torneira. Os tanques e caixas d'água estão vazios. Essa é a casa de Dona Dinalva, mas a realidade é a mesma para as quase 7 mil pessoas que moram no distrito. Sem água a gente não pode fazer nada, né? Minha casa tem 8 dias que eu limpei porque não tem água. Tem esse açude aí, mas as vacas andam dentro. Aí a gente não pode usar essa água. De acordo com os moradores, essa obra de asfaltamento do governo do estado, que vai do povoado do Pradoso ao distrito de Batipé, tem afetado o abastecimento de água. Isso porque o fluxo da água tem sido interrompido e não chega ao distrito, que fica a 45 quilômetros de Vitória da Conquista. A Embasa, responsável pelo fornecimento de água no local, é responsável também pela manutenção da tubulação. Durante o percurso até o distrito, encontramos canos quebrados com água limpa vazando e até carro atolado. As máquinas estão por toda parte, trabalhando para entregar o asfalto. Lourenço reconhece a importância da obra para o distrito, mas destaca que é preciso água para sobreviver. A empresa agilizar qualquer sacrifício de qualquer coisa para trazer essa água para a população, porque a população paga as contas tudo direitinho. Com o problema, a Embasa se comprometeu a fazer o abastecimento com caminhões-pipa, mas, de acordo com os moradores, a quantidade não tem sido suficiente. Dona Mosaila, os carros-pipa não têm vindo frequentemente, né? Nessa rua já tem 3 semanas que o último passou.
Isso sim, os carros-pipa, eles não têm vindo frequentemente. Aqui na rua Bela Vista já tem 3 semanas que eles passou. E quando eles passam nessa rua, que é a rua principal do Bate-Pé, eles não param aqui na casa dos moradores. A gente fica no meio da estrada, vendo a hora de ser atropelado e eles vão direto pro Bate-Pé. Dona Ana tem 95 anos. A salvação para ela são os amigos, que pegam a água no açude e trazem para a idosa. Ela lembra do tempo que não tinha água encanada e precisava esperar a chuva. A esperança no sertão. A gente ia para esse pé de serra, para esses riachão, apanhar água saloba para a gente beber, para lavar, para tudo. Os moradores contam que muitas vezes a água encanada demora meses a cair. Brisânia tem apenas esse balde de água do açude para as necessidades diárias. Mas mesmo sem água, as contas continuam chegando. Já veio conta da gente aqui até de R$200. A gente ficou sem pagar e veio boletim de corte. Aí ele falou que, meu esposo falou que não ia pagar. Porque isso é um absurdo, gente. A gente pagar a conta e não ter água para consumo. Isso é um absurdo. Não, eu não estou lavando roupa, minhas roupas estão sujas. A casa está suja porque não tem água. Porque se a gente pegar água de consumo, a gente vai ficar sem beber e sem cozinhar. Quer dizer, a obra de pavimentação da estrada é fundamental para o distrito, importantíssima. Agora está fazendo a obra e está estragando a tubulação? Como é que é isso? Que planejamento foi esse? Quer dizer, está destruindo a tubulação. A gente viu ali água vazando na estrada, até carro atolando nessa lama provocada pela água da tubulação que foi rompida por conta da obra e que está trazendo esse transtorno todo, além de estar desperdiçando água que deveria estar na casa dos moradores. Não é? A Embasa informou que desde o início da obra na estrada que dá acesso ao distrito já foram registrados 126 rompimentos da tubulação e que tem adotado medidas para ampliar o abastecimento alternativo por meio de carros-pipa. Tem que saber por que está rompendo, não pode. Oxe, como é que descobre um santo para cobrir o outro? Quer dizer, vai fazer a estrada porque é uma obra que a comunidade precisa, é fundamental. E está estragando a tubulação que leva água até o distrito, alguma coisa precisa ser feita para que essa tubulação não se rompa mais, né? E que o abastecimento não seja interrompido. Um homem foi preso em Vitória da Conquista, suspeito de aplicar um golpe de mais de R$70 mil. Ele usou documentos de um cliente para abrir uma conta e financiar um carro. Quem explica para a gente agora como foi que a vítima descobriu, né? Como foi que esse golpe chegou ao conhecimento da polícia e o homem foi preso, é Luan Ferreira, que traz os detalhes. Boa tarde, Luan. Olá, boa tarde. Isso mesmo. Esse estelionatário, ele trabalhava numa empresa de energia solar aqui em Vitória da Conquista. Ele fez uma visita na casa desse cliente que se tornou vítima, tirou uma foto do documento e também do rosto dessa vítima. Com esse documento e essa foto do rosto, ele abriu uma conta em um banco e fez um financiamento de um veículo no valor de R$ 72.181,20. Agora, pasme, o veículo era dessa vítima, comprado, pago à vista lá em 2016. A vítima só descobriu que tinha esse problema, né, que tinha sido vítima mesmo, quando ele foi alugar uma betoneira, essa máquina que serve para fazer mistura de concreto. Lá no local onde ele foi fazer o aluguel, ele descobriu que estava com uma restrição no nome dele. Foi até a CDL e descobriu que tinha um financiamento que ele não fez no valor de R$ 72 mil e que estava com a restrição porque não estava sendo pago as parcelas desse financiamento. O homem registrou ocorrência aqui na delegacia em Vitória da Conquista. As investigações chegaram até esse estelionatário que foi preso. Agora ele vai responder por estelionato e furto qualificado por fraude, crimes que podem levar até 13 anos de prisão. Essas são as informações. Eu volto ao estúdio. Valeu, Luan Ferreira, obrigado pelas informações. Já tem as primeiras mensagens aqui em nossa tela. Olha aí o pessoal mandando com fotos, né? Fique à vontade para você escrever o que você quiser, mandar foto. Não esqueça de colocar o seu nome, o local onde você está, porque se você reclama de um problema, por exemplo, e não coloca o local, fica difícil, né? Adivinhar onde é que é para a autoridade responsável resolver o problema. Então não esqueça não, vai colocar alguma coisa, vai reclamar de alguma coisa, coloca o local. Já teve também mensagens aqui que a pessoa esqueceu de
falar o nome do aniversariante, né? Olha, fulano, tem um aniversário hoje da minha mãe e tal, e não coloca o nome da mamãe. Então, preste atenção, né? Coloca aí o nome direitinho, o local onde você está, para que a mensagem fique completa. Olha aqui, o telefone é um zap para você mandar a sua mensagem, 7734239310. Hameley, é isso, né? Bom dia, tudo bem? Estou com vazamento há 72 horas e até o momento não foi resolvido na porta da minha casa. Desperdício de água potável. Rua U, bairro Primavera. Muita água jorrando. Fica aí, então, o endereço para que o problema seja resolvido. Gislaine, oi Judson, manda um abraço para minha mãe Nilza, aqui da barragem de Anagé. Ela não perde o seu programa. Alô, dona Nilza em Anagé. Beijo para a senhora, abraço, obrigado pelo carinho, pela audiência. Para você também, Gislaine. Hélio, foto de domingo na barragem de Água Fria 2, que nos abastece. Chocado com o nível baixo da água. Vamos economizar para não faltar. A gente precisa economizar água sempre, não é isso, Hélio? Abraço para você. Bel, gostaria de fazer uma reclamação sobre a Embasa. No povoado da Gameleira tem algumas casas sem água devido à obra que está tendo lá. Só que já faz dias que as casas estão sem água, inclusive nas caixas. O povoado da Gameleira fica em direção a Batipé, esse problema que a gente mostrou também. Então é isso que está causando, olha aí, falta d'água lá na Gameleira. A queixa aí da Bel. Tati, sou moradora do povoado de Roçadinho. E hoje tivemos a honra de ter o transporte escolar levando as nossas crianças. Manda um abraço para os alunos daqui e para as mães também. Obrigado. Ah, rapaz, essa foi a situação que nós mostramos aqui, que o pessoal estava sem transporte escolar, porque a lei disse que o direito ao transporte escolar é a partir de 2 quilômetros de distância da escola para as casas das crianças, e a escola para as casas lá do povoado, né? Era 1,9 km, ou seja, por causa de uma burocracia de 100 metros, a criançada estava sem transporte escolar, mas a Tati informando aqui pra gente que o problema foi resolvido, isso é maravilhoso. Valeu, Tati, abraço para você, para todo mundo, boa aula. Deixa eu ler a última aqui da rodada, é a da Núbia. Venho pedir à prefeitura para a limpeza aqui do Ibirapuera, próxima à Escola Municipal Maria Célia Ferraz. O lixo está tomando conta da lateral da escola e virou criadouro para o mosquito da dengue. Tá aí, Núbia, a sua queixa, e daqui a pouco tem mais uma rodada de mensagens aqui na tela. Em instantes, polícia investiga a morte de uma mulher numa clínica médica em Salvador. A corretora de imóveis passou por 3 procedimentos estéticos durante 15 horas, não resistiu e morreu. É um dos assuntos do próximo bloco, 12 horas em ponto. Chama todo mundo aí, o jornal está bem no início, a gente vai até 1 da tarde com as notícias aqui da nossa região e do estado também. Até já. 12 horas e 3 minutos, a morte de uma corretora de imóveis depois de passar por 3 procedimentos estéticos numa clínica de cirurgia plástica começa a ser investigada pela Polícia Civil em Salvador. Verusca Carvalho morreu depois de 15 horas de cirurgia. O corpo de Verusca Rendal de Carvalho, de 54 anos, foi levado para o Instituto Médico Legal no início da tarde. A corretora de imóveis deu entrada na segunda-feira para fazer um procedimento estético. Verusca passou cerca de 15 horas no bloco cirúrgico da clínica. Ela operou de uma vez só 3 áreas diferentes: mamas, abdômen e glúteos. A irmã disse que só o marido de Verusca sabia que ela ia fazer a cirurgia plástica. A família não sabia, apenas o marido sabia. Cabia aos médicos, não permitiam uma cirurgia. Diziam, ó, Verusca, nós vamos fazer parte agora, parte daqui a 6 meses e tal, e não fazer uma cirurgia tão longa como essa, né? O presidente da Sociedade Baiana de Cirurgia Plástica disse que não há uma quantidade máxima de horas para se fazer um procedimento cirúrgico, mas o profissional deve sempre tentar reduzir esse tempo. O tempo por si só, né, naturalmente, ele entra dentro de uma série de fatores, né, como idade, como comorbidade, como tipo de cirurgia, né, e junto de uma série de critérios que o cirurgião ele vai avaliar junto com o paciente se é pertinente ou não de fazer o procedimento cirúrgico. Nas redes sociais, a clínica lamentou a morte da paciente em uma postagem. O delegado Newton Borba está à frente do caso e disse que Verusca teve uma parada cardíaca durante a madrugada. De acordo com ele, uma médica estava de plantão na clínica. Tinha uma médica que estava aqui na clínica,
dormindo num quarto ao lado do quarto da vítima, né? E ela foi chamada e 2 minutos após ela ser acionada, ela começou os procedimentos médicos. Inclusive chamou a SAMU e tentou as manobras possíveis de reanimação, que infelizmente não lograram êxito. O resultado da perícia deve esclarecer o que causou a morte da corretora. De acordo com este perito, a clínica não apresentava irregularidades. Eles tiveram todos os procedimentos basilares adotados, ok? Tá? Então eles usaram os equipamentos de segurança, desfibrilador e uso de medicamentos para que pudesse trazer a vítima para a vida, certo? É o que eu posso informar para vocês. A gente continua, acompanhando as investigações desse caso lamentável. Ontem nós falamos aqui no Bahia Meio Dia sobre o caso de uma adolescente de 14 anos que teria morrido depois de injetar uma mistura de borboleta e água no corpo. Ele teria amassado a borboleta, colocado na água e injetado no corpo. O caso está sendo investigado pela polícia. A repórter Andressa Amaral vai conversar agora com a entomologista, que é a cientista, O entomologista é o cientista que estuda os insetos. A gente vai conversar agora, Dessa, você está aí na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. O que é que pode ter provocado a morte, O manejo de insetos pode oferecer riscos? O que é que diz a doutora Maria Aparecida Castellani, entomologista? Boa tarde, Dessa. Oi, Ju, boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Bahia Meio Dia. Estou justamente no laboratório de entomologia da UESB, como você explicou, mas reforçar para o pessoal de casa, entomologia é justamente a ciência que estuda os insetos. E a gente convidou aí uma responsa aqui para o Bahia Meio Dia, doutora Maria Aparecida Castellani, que é especialista no assunto. Doutora, falando especialmente dos insetos, A gente teve um caso aí que trouxe repercussão nacional, desse jovem de 14 anos que teria falecido após esmagar uma borboleta e injetar essa substância na perna. Apenas um laudo pericial vai determinar o que causou a morte desse adolescente, mas a gente pode explicar aqui no Bahia Meio Dia para o pessoal de casa que os insetos, assim como outros animais, têm mecanismos de defesa e também possuem toxinas. As borboletas fazem parte também desse grupo, Boa tarde. Boa tarde a todos. Sim, isso mesmo. Os insetos, eles têm vários mecanismos para se defender dos seus inimigos naturais, que são os predadores, as vespinhas parasitoides. E esses mecanismos de defesa podem ser até morfológicos. Às vezes, as asas imitam olhos de coruja, ou trazem, então, uma expansão na cabeça que torna o inseto, assim, assustador, vamos dizer assim, para vários tipos de inimigos naturais. E no caso das borboletas em específico, elas também trazem substâncias tóxicas. Então, assim, no caso das borboletas e mariposas, o que predomina são as defesas químicas. Substâncias podem causar problemas aos animais que delas se alimentam, como passarinhos, por exemplo, morcegos. Então, quais são essas substâncias? São tipos de alcaloides, alguns são cianogênicos, dentre outros que podem realmente causar problemas aos animais. Doutora, a gente falava justamente que os estudos, dessa toxicidade aos animais que, por exemplo, ingerem esses insetos são aprofundados, são comprovados. Mas não temos estudos, por exemplo, que falam dessa toxicidade para os humanos, justamente porque não é algo comum que isso aconteça. Mas é preciso a gente salientar que não é para ninguém, por exemplo, ficar com medo das borboletas, matar esses animais, porque a gente sabe que cada animal tem um papel importante, no bioma, na biodiversidade, e a gente tem as borboletas que são lindas, que fazem parte desse ecossistema. Exatamente. No caso das borboletas, a fase adulta, elas têm esses compostos tóxicos no interior de seus corpos, geralmente nas asas, mas elas não oferecem nenhum risco, por exemplo, ao pousar no seu braço ou algo assim. Já a fase jovem desses insetos, que nós chamamos de lagartas, essas sim,
podem trazer cerdas que espalham toxinas e que podem causar, inclusive, dermatites de contato. Em alguns casos do gênero Lolomia, pode até causar hemorragia interna quando em contato, mas isso é na fase de lagarta. Então, a gente recomenda que ninguém pegue uma dessas lagartas, por exemplo, na mão. Use uma pinça se for um colecionador. E mesmo para colecionar insetos, é importante seguir todos os cuidados de coleta, de matança, de conservação desses insetos de montagem. Então, existem cuidados específicos para quem quer colecionar. Com certeza, né? É necessário, Judson, como a doutora falou, que tenha pelo menos um conhecimento básico desses cuidados. Aqui no laboratório da UESB, todos esses insetos foram recolhidos para serem objetos de estudo, para as aulas. Então, é muito importante que a população tenha acesso a esse conhecimento antes de decidir, né, manejar ou retirar qualquer animal desse da natureza. Pois é, a doutora Aparecida falava sobre a composição das asas, né, da borboleta, que muitas vezes tem ali algumas substâncias. Quando a gente era pequeno, né, criança, que via uma borboleta, né, aí a criança vai lá, a borboleta está ali mexendo a asa, aí a criança vai lá e pega a borboleta. Aí às vezes solta e depois que pega a borboleta, fica aquele pozinho da asa na mão da criança, né, ou do adulto que pega a borboleta também. Aí dizem assim, olha, cuidado com esse pauzinho da borboleta, que se você passar no olho, pode ter problema de cegueira. Gostaria de saber se isso é verdade, Dessa. Passar no olho, né? De repente a criança coloca a mão na boca, os pais devem ter cuidado para que a criançada não pegue a borboleta. Pronto, vou passar essa pergunta, essa curiosidade de Judson aqui para a doutora Aparecida. Doutora, falando sobre as borboletas, né, e também os insetos em geral. Judson fala que quando a gente é criança, a gente é curioso, né? Então a gente quer pegar. E aí ele lembra que quando pegava as borboletas, por exemplo, ficava um pozinho na mão. E aí a cultura popular fala, não bota esse pozinho no olho, porque pode causar cegueira, ou tem que lavar. Quais são os cuidados necessários, principalmente para os pais das crianças menores, né? Que veem as borboletas tão lindas, né? E outros insetos, e querem justamente pegar, tocar. Realmente, as borboletas e mariposas, elas têm escamas nas asas que se soltam com facilidade. Então, não é que causa cegueira, né? Isso pode causar, essas escamas podem causar algum problema, alguma irritação em pessoas que trabalham diariamente com esses insetos. Mas, no mais, né, eles não são tóxicos, não vão causar cegueira. Mas a gente deve alertar as crianças para não tocarem nesses insetos e, se tocar, lavar as mãos, né? Antes de qualquer outra atividade. Então, sempre lavar as mãos e evitar de tocar nos insetos, principalmente nesses que soltam essas escamas. E na fase jovem, lembrando, essas lagartas que nós chamamos lagartas de fogo, que não devem ser tocadas, né, de jeito nenhum. Para a gente finalizar, eu queria falar um pouco dos insetos em geral, né? Aqui vocês fazem esse recolhimento justamente com todo o cuidado necessário. Aqui na região sudoeste, né? São, então, insetos que estão presentes aqui, que fazem parte da nossa região e que são objetos de estudo. Queria que você falasse um pouco sobre essas daqui, que você me disse anteriormente, né? A senhora me disse que são as mais comuns. Nós temos aqui, né, uma coleção científica de borboletas, chamadas de borboletas frugívoras, que nós trabalhamos durante 2 anos, coletando na região de Brumado, no entorno da magnesita. Então, nós fazemos esse tipo de estudo de impacto ambiental, por exemplo, de poluentes gasosos na entomofauna, porque elas são importantes componentes da entomofauna regional. E nós trabalhamos também com insetos que têm uma importância agrícola e florestal, ou seja, aqueles que causam prejuízos, né, para a produção de grãos, de folhas, enfim, para a produção das fruteiras, inclusive mosca das frutas, insetos que podem atacar o tronco das árvores, então insetos que têm essa importância agrícola. E a universidade se coloca aí à disposição para auxiliar quem tiver interesse nessa área também de agronomia, de engenharia florestal, estudando essa parte dos danos causados pelos insetos.
Muito obrigada. Nós conversamos então ao vivo com a doutora Maria Aparecida Castellani, entomologista, né? Entomologia é essa ciência que estuda os insetos, para trazer informação e também esse alerta, né? Esses cuidados que a população tem que ter antes de manusear esses insetos, de tentar pegar, de colecionar, né, Ju? É necessário ter pelo menos os conhecimentos básicos. Volto com você aí do estúdio. É isso, viu a borboleta? Ela é bonita, é interessante. Olha quantos insetos bonitos, né? O formato das asas, tem algumas asas ali que parece que tem um desenho de um olho, né? Muito legal. Pega o celular, faz uma foto, guarda essa imagem para você numa fotografia. Deixa o bichinho lá na natureza, que é o lugar dele, né? A borboleta tá ali na flor, batendo as asas, faz um vídeo, faz uma foto e pronto. Não pega não é, Dessa? Pra gente deixar a natureza em paz. Valeu, transmita aí meu abraço à doutora Maria Aparecida Castellani e o agradecimento também pela entrevista aqui no Bahia Meio-Dia. A gente teve algumas variações aí de imagem, de áudio, mas não tem problema, a informação foi passada perfeitamente. Olha aí, travou agora. Valeu, muito obrigado. Gente, com o mercado cada vez mais exigente, as empresas precisam pensar em estratégias para manter o faturamento e vencer a concorrência, não é? Uma dessas estratégias é diversificar os negócios e ampliar os produtos vendidos nas lojas. Especialistas afirmam que a variedade de itens pode atrair e fidelizar os clientes. No comércio, inovar deixou de ser uma opção e virou necessidade. Para atrair clientes e se manter competitivo, muitos empresários estão apostando na diversificação dos produtos. E essa estratégia tem dado certo. O consumidor entra na loja com um objetivo, mas acaba saindo com mais do que imaginava. Foi o que aconteceu com Graziele. A gente veio atrás de tênis para academia, acessórios, e a gente viu que tem vários tipos, né? Tipo roupa para carnaval, relógio, acessórios. Deu vontade de levar o quê? Além do tênis? Deu vontade de levar tudo, porque tem vários tipos de coisa. A variedade de produtos não é à toa. Esse modelo de negócio mantém os clientes fiéis e evita a perda de espaço no mercado. O objetivo, na verdade, é prestar um atendimento mais completo aos nossos clientes, né? Onde ele possa, além de escolher o seu calçado, mas também sair da loja com o look completo. Calçado, vestuário, acessório e até mesmo um presente. A estratégia de diversificação tem sido adotada por empresários que desejam aumentar o faturamento e tornar as lojas mais atrativas e confortáveis para os clientes. Quando eu comecei a empresariar 25 anos atrás e vendo a necessidade, trabalhando com 2 itens, que era tecido para estofado e a linha de plástico. E agora, o ano passado, a gente teve que ter essa ideia, buscar novidade, trazer um novo conceito de loja para o nosso cliente, justamente buscando isso, aprimoramento no faturamento, né, variedade de produto. Hoje nós temos na nossa loja do tecido para o estofado, do sintético, do plástico, né, da cortina confeccionada, da cortina no tecido de cortina, na persiana, no tapete, cama, mesa e banho, os objetos, adornos, a variedade, né? Cama, colchões. Então, há essa necessidade. A gente dá um conforto para o nosso cliente. No mundo dos negócios, a ampliação dos tipos de produtos pode ser decisiva para manter a empresa firme no mercado. Mudanças tecnológicas, mudanças econômicas, mudanças de comportamento da população como um todo, ligadas a questões demográficas, ligadas a questões culturais. Então, essas questões macro, elas mudam. Por certas vezes, elas eliminam determinadas empresas do mercado, eliminam o mercado dessa empresa. Então, nós temos exemplos de vários produtos que eles acabaram a partir de mudanças tecnológicas e econômicas. Então, a gente tem todo esse movimento aí das empresas em busca dessa sobrevivência. O desafio é inovar sem perder a identidade. Quem encontra o equilíbrio entre variedade e sintonia dos produtos, conquista o cliente e se mantém forte no mercado. Quando você aumenta a sua linha de produto, que você busca novidade, com certeza você atrai mais o seu cliente, novos clientes para a sua empresa, para a sua loja. É que eu costumo dizer, a gente administra, né? Mas quem é o dono da loja são os nossos clientes que estão todo dia nos ajudando juntamente com os nossos colaboradores. É isso. E agora tem o nosso blog do emprego, as vagas de emprego e estágio oferecidas por empresas aqui da nossa região. Confira aí e boa sorte. O Cine Bahia em Vitória da Conquista tem 8 vagas de emprego para pedreiro, 7 vagas para vendedor pracista,
Tem vagas também para porteiro, vagas para padeiro, auxiliar de cozinha, carpinteiro, cobrador de transporte coletivo, representante comercial autônomo, gesseiro, moldeiro, manicure, mecânico de automóvel, mecânico de empilhadeira, mecânico de motocicletas, vaga também para motorista operacional de guincho. Quem ficou interessado pode apresentar a carteira de trabalho física ou digital, identidade, CPF e comprovantes de residência e escolaridade no saque do centro. É bem fácil, é na rua Rotary Club, número 149, ou se você preferir, no saque do Boulevard Shopping, em Vitória da Conquista. Uma empresa de recursos humanos tem vagas de emprego para vendedor externo, para auxiliar de almoxarifado, auxiliar de manutenção, para motorista entregador e uma vaga de estágio para estudante do ensino médio do 1º ao 2º ano. Quem ficou interessado pode mandar o currículo no formato Word para o e-mail que está na tela, currículo@executivorh.com.br. Uma empresa oferece uma vaga de emprego para separador. Interessados, contato na tela 779-9965-9583. Uma outra empresa está com vaga de emprego para analista de vendas. O contato é o WhatsApp também aparecendo aí em sua tela, 779-8135-4419. As vagas com todos os detalhes estão em nosso site, o G1 Bahia. Depois do intervalo tem mais vagas no nosso blog do emprego e na dica do especialista vamos falar sobre a atuação do árbitro de futebol 12-21. Próximo bloco também tem a sua participação. Quero saber qual é o seu assunto, o que é que você tem para falar nessa quarta-feira. Muito bem, Bahia Meio-Dia de volta em sua telinha, 12h23. Quem já está aqui para participar novamente com a gente é a Andressa Amaral. A Secretaria Municipal de Saúde de Vitória da Conquista fez algumas mudanças para o atendimento das pessoas que procuram a Central de Regulação, Procedimentos e Exames Especializados. A partir deste mês, os agendamentos do Facilita Saúde não serão concentrados apenas no dia 20 de cada mês. Andressa Amaral traz os detalhes dessa mudança agora pra gente. Como é que vai ser esse atendimento desse? Olha, Judson, o que acontecia é que no dia 20, né, de cada mês, abria antigamente, na antiga versão, digamos assim, do Facilita Saúde, o agendamento para os exames do próximo mês. Então, quem chegava primeiro conseguia marcar os exames, mas criava-se uma fila, muitos transtornos realmente, a população reclamava bastante. E a partir de agora, pode ir qualquer dia fazer essa marcação e os exames serão classificados de acordo com a prioridade e gravidade do caso. Eu estou aqui com Camila Ribas, coordenadora, né, da Central de Regulação de Vitória da Conquista. Coordenadora, boa tarde. Então, a partir de agora, todos os dias da semana, no horário que o Facilita Saúde funciona, a população pode ir até lá realizar essa marcação de exames. Olá, boa tarde. Isso mesmo, né? A partir de agora, entendendo, né, esses transtornos que vinham sendo causados há mais de 20 anos, algo que já estava de forma cultural, né, na nossa cidade, a gente entendeu a necessidade de fazer essa mudança, né? Já vinha entendendo, estudando qual seria a melhor forma de fazer isso. Então, no nosso entendimento, a melhor forma seria fazer uma classificação de risco para esses pacientes, no intuito de priorizar aqueles pacientes que têm uma necessidade maior, né? E para que a gente possa fazer isso, é necessário que a gente avalie a solicitação desses pacientes. Então, qualquer dia da semana, né, dentro do horário de funcionamento, a gente vai estar atendendo, acolhendo esses pacientes e fazendo essa classificação de risco, tá? É importante frisar que alguns exames, eles vão ser agendados de forma real, né, em tempo real, mas alguns outros exames, né, devido à demanda, a gente vai protocolar e pedir para o paciente aguardar, justamente para que nossos médicos reguladores tenham tempo hábil de fazer essa avaliação, né, e a gente poder praticar de forma mais ampla a equidade, de tentar levar para quem mais precisa de forma mais oportuna, né? Então, a gente está fazendo todo esse prospecto. Importante também eu colocar que a central de marcação Facilita, ele tem um perfil de pacientes próprios, tá? Que são os pacientes que a gente classifica de média e alta complexidade. Pacientes oncológicos, pacientes que realizaram transplantes, alguns pacientes que têm alguns tipos de doenças, como lúpus, tá? Tudo isso tá bem detalhadinho no site da Prefeitura e também no Instagram da Prefeitura, tá? Os demais pacientes que são classificados como baixo risco, eles devem continuar
procurando as unidades de saúde da família que possuem marcadores, né, que é a nossa marcação descentralizada, e eles vão passar por este caminho de marcação lá. Caso haja algum paciente que queira que seja de baixa complexidade e procure a central de marcação, a gente vai estar orientando, né, a gente busca ter esse contato com a unidade de saúde também para estar ajudando o paciente de forma única, caso a caso mesmo. Só para explicar para o pessoal de casa, então, aqueles exames de rotina, né, que o pessoal faz a consulta com o médico dos postos, das unidades de saúde, vai permanecer da mesma forma. Então, vai até o posto com os documentos e marca por lá. O próprio posto, né, encaminha esses pacientes aí para a realização de outros exames. Já, por exemplo, tomografia, raio-x, é através do Facilita Saúde. São esses exames que serão marcados na hora, digamos assim. O paciente vai chegar, vão conferir a agenda e abrir a marcação. Já os exames mais complexos, consultas de especialidades, que vão passar por esse protocolo. Exatamente. É importante dizer também que, para além do perfil do paciente de média alta, nós temos também exames que são classificados como média alta, que é o que você disse: ressonância, tomografia, cintilografia, biópsia. Então, esses são marcados na central de marcação para a população em geral, independente do seu perfil, tá? Então, eles podem procurar. Os que são agendados na hora, a gente agenda na hora. Os que são protocolados, a gente vai protocolar, tá? E tem os exames, como eu disse, os que serão protocolados, como você explicou, né, que a gente vai precisar fazer essa avaliação de risco. Na unidade de saúde, os pacientes que são passados por lá, que são de baixa complexidade, vão continuar passando por lá, a não ser que seja uma demanda para a central que o próprio marcador ou recepcionista da unidade vai orientar. Digamos que o paciente foi até lá, fez o cadastro, né? E está esperando, por exemplo, a vaga, o resultado desse agendamento. Vocês vão entrar em contato com o paciente pelo telefone, pelos dados que eles vão cadastrar lá. Exatamente. Importante você dizer isso, porque a gente sempre pede para o paciente deixar um telefone atualizado. A gente vem tendo um pouquinho desses problemas de, às vezes, tentar entrar em contato com o paciente e o paciente não está com o telefone atualizado. Ou então sinalizar se aquele telefone é só o WhatsApp, para que a gente possa andar por mensagem também, que a gente manda muita mensagem pelo WhatsApp. Então, é importante, sempre que ele for protocolar qualquer exame, dar um telefone atualizado. Se não tiver o telefone, dar o contato de algum familiar que vá atender, né? Porque a gente vai fazer todo esse processo via ligação, né? Mas é importante também dizer que lá nós temos um serviço de acolhimento, para além do atendimento da recepção. Nós temos uma assistente social que faz esse serviço de acolhimento, que orienta. Então, qualquer dúvida, pode nos procurar, pode procurar o acolhimento da central de marcação, que a gente vai estar orientando se tiver alguma dúvida, né? Não tiver um entendimento pelas informações do site, do Instagram, a gente também está com a equipe para poder fazer essa orientação. Coordenadora, antes de encerrar, só tirar uma dúvida, né, para a população. Sempre que a gente passa, né, pelo Facilita Saúde, matérias que nós já fomos fazer lá, ali o Facilita Saúde, para quem está em casa, talvez esteja se perguntando, aqui em Vitória da Conquista, fica na Avenida Bartolomeu de Gusmão, ali em frente à chamada Praça da Bíblia, digamos assim, no centro da cidade. Está sempre muito cheio, né? E justamente com esse processo que era antigamente, no dia 20, né, quando a gente passava ali pela Praça Vitor Brito, a gente via que muitos reclamavam: não tem vaga. Então, vai ter ampliação do número de atendimentos, de consultas para a população, porque a gente sabe que a procura é muito grande. É muito grande mesmo. Quando a gente fala em ampliação de vagas, né, a gente se depara com um primeiro obstáculo, que é a questão do financiamento de recursos, né? Então, os nossos gestores, eles estão sempre em busca de ampliação de recursos para poder ampliar essas vagas. No momento que a diretoria tem buscado, é o que a gente está fazendo, que são as renovações de contratos, e dentro dessa perspectiva, nós fazemos levantamentos de demanda reprimida. Então, nós já fizemos todo esse levantamento através das unidades para a gente entender quais são as maiores necessidades. Então, nós estamos no processo que a gente chama de chamada públicas para contratação de novos profissionais, para que, a partir daí, a gente consiga ampliar essas vagas. É importante destacar que amanhã, vou falar com vocês, telespectadores, amanhã, não precise todo mundo
ir como era feito antes. Você pode ir no dia que você tiver liberação do seu trabalho ou no seu horário de almoço. Pode ir calmamente, não precisa levantar 5, 4 horas da manhã. Não só amanhã, como na sexta-feira, como durante toda a semana a gente vai estar atendendo vocês e vai estar dando entrada nisso daí. No Facilita também, nós temos outros serviços, né, que são de farmácia, de cartão do SUS, de também TFD, AIH. Então, para além da central, ainda existe todo um outro contexto que gera muita demanda. Então, por isso que a partir de agora vocês não precisam ir somente no dia 20. Amanhã a gente está aguardando vocês, mas podem em outros dias que a gente vai estar todos os dias com a equipe preparada. Muito obrigada. Nós conversamos com Camila Ribas, coordenadora da Central de Regulação do Facilita Saúde aqui de Vitória da Conquista. Então é isso. Para o pessoal de casa que estava planejando madrugar amanhã para tentar marcar um exame, a gente sabe que é realmente complicado, né? Que todo mundo quer uma vaga, tem essa necessidade, essa urgência. A partir de agora, a agenda não abre mais apenas no dia 20. Ela fica aberta. Então pode ir qualquer dia da semana, de acordo com o horário de funcionamento do Facilita Saúde. Volto com você aí do estúdio, Ju. Mudança mais que bem-vinda, né, Dessa? Valeu, obrigado pela participação mais uma vez, e a coordenadora de regulação, Camila Ribas, também. Segunda rodada aqui, Manuel, agora, ó, nosso blog do emprego, as vagas de emprego e estágio oferecidas por empresas da região. Está em busca aí de uma chance no mercado de trabalho? Está desempregado ou está querendo o primeiro emprego? Então preste atenção, porque a hora pode ser agora. Uma concessionária de motos tem vaga de emprego para mecânico de motocicletas. Os interessados podem entregar os currículos na Avenida Bartolomeu de Gusmão, número 600, bairro Jurema, Vitória da Conquista. Ou, se preferir, pode entrar em contato pelo número 772102-7300. Uma empresa do segmento funerário tem vaga de emprego para ajudante de marcenaria e carpintaria. Os candidatos podem entrar em contato pelo zap que está na sua tela, 77988254238. Uma empresa de transporte tem vaga de emprego para técnico em segurança do trabalho. Informações, os candidatos podem mandar mensagem para o zap 77991358423. Uma empresa de recursos humanos tem vaga de emprego para analista de TI. Os currículos podem ser enviados para o e-mail talentos@iomrh.com.br. Outras informações pelo 77998171555. E está tudo detalhado em g1.com.br/Bahia. Você pode digitar o endereço no navegador, então pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aqui na tela, que você vai direto para o nosso site. O futebol é uma paixão para muitos brasileiros, né? E bota paixão nisso. Para que uma partida de futebol aconteça, muitos profissionais precisam estar envolvidos. Um deles é o árbitro. Vitória da Conquista tem 3 profissionais cadastrados na CBF. Vamos conhecer então um pouco mais da atuação do árbitro de futebol em nosso quadro Dica do Especialista. Olá pessoal, me chamo Bruno Prado, profissionalmente sou árbitro de futebol desde 2010, mas comecei na profissão aos 15 anos, fazendo curso de arbitragem aqui na cidade de Vitória da Conquista, incentivado pelo meu pai, que atuava nas competições amadoras da cidade e região. Inicialmente, quando se fala em futebol, vem logo à mente ser jogador. Era um sonho meu também, mas o caminho me mostrou outras portas, e como árbitro de futebol eu poderia seguir a carreira e ganhar dinheiro. Coisa que no futebol acho que não ia acontecer. Na adolescência, quando se fala em árbitro, as pessoas estranhavam, né, naquele começo e não entendiam como funcionava todo o processo. Até porque a referência do futebol é sempre o jogador. Na arbitragem, o começo é no amador, através dos cursos rápidos, com duração aí de 3 dias. Aí você filia-se à cidade, né, à liga esportiva. Foi assim que comecei e com inspiração no conterrâneo, Marielson Silva, que ainda trabalha na função, apitando vários jogos aí de Série A, Copa do Brasil. Hoje tenho a oportunidade de tê-lo como amigo. Aí assim, tendo essa inspiração, busquei ser profissional e me filiei à Liga da Federação Baiana de Futebol. Com isso, veio o sonho de ingressar à CBF e me tornar árbitro nacional. Hoje em dia, o pré-requisito básico é ter nível médio, completo, e o curso de formação.
que tem duração de 1 ano e é realizado pela FBF, que é a Federação Baiana de Futebol, através da Escola de Arbitragem Wilson Paim, que é feito em Salvador, com duração aí de 1 ano. Com o ingresso na FBF, você começa a trabalhar em jogos amadores e da base, e com o tempo e seu desempenho, você é prospectado para jogos profissionais. É submetido a treinamento e avaliações para seguir atuando. E aí a gente tem a dinâmica do treinamento toda voltada para a corrida dentro do futebol. Podemos dizer também que é um mercado hoje bom para se ter como renda extra. Com isso, tem a estabilidade financeira, pois o salário é baseado nos jogos realizados. Praticamente todos os árbitros têm uma profissão paralela, que não importa qual seja, desde que você concilie com a arbitragem, que aí começa os pequenos problemas, que é justamente conciliar as duas profissões. E nesse contexto, quem sofre mais é a família. Você acaba perdendo aniversários, encontros de família, casamentos, e com isso é preciso que a família tenha uma base muito bem estruturada para entender essa rotina, que é solitária nas viagens, e dar força para você na parte espiritual, na parte mental, pois todos os pilares eles precisam ser trabalhados para estar no topo da arbitragem brasileira. Bacana, mandar um abraço aqui para o Bruno Prado. Bruno, obrigado por compartilhar com a gente um pouco mais da sua profissão, né? O Bruno é educador físico e também árbitro de futebol, é um dos 3 árbitros aqui da nossa cidade cadastrados na CBF. Um abraço para o Bruno e para todos os árbitros de futebol. Tem gente chamando aqui, uma das horas que eu mais gosto aqui no Telejornal, é a hora que a gente conversa, né? Que a gente troca ideia, que a gente coloca a prosa em dia pelo 773423-93.